digamos que porque a gente sabe que através do sono, o desdobramento, nós temos um afastamento temporário do nosso corpo enquanto a gente dorme, né? E a gente tá ligadinho lá com o nosso cordão, né? Liga a gente, mas a gente, semi-liberto do corpo, tem a capacidade de ir para onde o nosso padrão vibratório nos leva e permite. Mas digamos que nesse dia a gente está melhorzinho, tá? Melhorou, o pensamentozinho está mais elevado. E aí nosso amigo espiritual decide fazer uma viagem para a gente, uma viagem com um intuito educativo. Nós vamos visitar 2 grupamentos cristãos, tá? Ou que se dizem cristãos, 2 grupamentos cristãos. E aí a gente vai lá, com o nosso amigo espiritual, em um deles. Mas para isso, a gente vai analisar qual é a nossa condição de saúde hoje, que mais nos atormenta. O que é que hoje mais nos angustia? Pode ser uma doença visível e mensurável pela medicina, ou pode ser algum sofrimento, alguma condição de psiquismo mesmo, sabe? Que a gente não consegue mensurar. O que é do corpo sempre é da alma, mas eu falo assim que tem coisas, né, que a gente não consegue mensurar. Tem sofrimentos que não são visíveis, sabe? Então, digamos assim, que a gente analise o que mais atormenta a gente no momento, e esse amigo espiritual vai levar a gente para 2 lugares onde a gente vai avaliar qual é o lugar que a gente quer ficar. Porque esse amigo espiritual acredita que a gente já tem condição de fazer essa escolha. E aí a gente chega no lugar, e nesse lugar tem alguém se dizendo portador, através da mediunidade, de uma informação. E falando para um grupo que, neste momento, ali naquele grupo, estavam caindo fluidos que estavam desativando imediatamente essa doença, essa condição. Imediatamente, esse fluido está desativando. Imediatamente. Que aquele lugar é seguro. Você está necessitado, você está angustiado, está doendo, está difícil. Aí você vê aquela orientação, aquela informação e fica ali processando, analisando. O salão está cheio de pessoas como você que também estão angustiadas. Aí o amigo espiritual diz assim: pronto, agora vamos em outro lugar. Nesse outro lugar tem uma pessoa também dizendo, esse portador através da mediunidade, de uma informação. Está dizendo a você que existe naquele ambiente fluidos que vão lhe dar um fortalecimento para o enfrentamento dessa condição que você está passando agora. Que é uma condição que tem uma característica muito profunda, que necessita de uma maturação, de um tempo, de um burilamento, e que essa condição muitas vezes é uma cerca de Deus, que talvez, se essa condição lhe fosse retirada agora, você se comprometeria muito mais. Qual é o lugar que você escolhe? Qual é o lugar que você fica? Né? É bom que a gente faça essa pergunta. Porque assim tem muito a ver com o capítulo de hoje, sabe? Muito a ver, muito a ver. O nome do capítulo de hoje é Ser Limpo. Ser limpo. Né? Ser limpo, a gente vê logo como se fosse uma expressão de uma autoridade, né? Ser limpo. Uma ordem, sabe? Algo assim. E aí
da vida de Jesus. Nesse encontro aqui, alguém, e esse encontro é diferente dos outros que a gente tem estudado, porque os outros que a gente tem estudado, sabe, me parece que as pessoas ouviam falar dele e iam até o local, né? Esse encontro foi meio que por acaso. Ele viu Jesus descendo, né? Viu de longe, descendo a montanha e a multidão com ele. E só o fato dele ver Jesus descendo com a multidão, aí a Amélia diz, algo se passara nele. Inusitada coragem impelira-o à frente. A gente vai ver semana que vem sobre a mulher egoísta, né? Ela fez um movimento. Aqui parece a mesma coisa, semelhante, né? Ele desce com a multidão, mas assim, algo de muita coragem toma ele e ele vai à frente. E aí a Amélia traça o que foi que aconteceu, porque isso aconteceu repentinamente. E olha o que ela diz: a felicidade explodia em sua alma como se uma cascata acabasse de irromper cantando uma estrondosa sinfonia. Gente, essa comparação, imagina aí uma cascata, a força de uma cascata, né? Uma sinfonia. Essa foi a comparação que ela fez da felicidade que ele sentiu por conta desse encontro, né? E aí ela traça quem foi esse homem. Mas antes de falar sobre ele, da condição dele, existe uma palavra para os rancinianos, naquela época, que se usava muito, que se chama morféia. Se chamava a lepra de morféia. E aí eu estudando e tentei ver qual era o significado, de onde vem morféia. Eu não achei, gente. Sério, eu fiquei procurando, assim, não achei. Mas aí eu gosto muito de mitologia, sabe? Mitologia grega, então. E aí eu fiz morféia. Morfeu? Foi o que veio à mente. Morfeu. Então, assim, Morfeu é a representação dos sonhos. Mas quando a gente quer se referir a dormir, a gente fala o quê? Eu estou nos braços de Morfeu, não é? Tem muito isso. E Joana de Ângeles traz uma análise sobre os níveis de consciência. Ela traça algumas categorias para os níveis de consciência. E tem uns níveis que ela fala assim, consciência de sono, sabe? Consciência de sono com sonhos, alguma coisa assim. E aí eu liguei assim, logo. Então, será que a gente pode fazer um paralelo da palavra morféia, que era a palavra para lepra, que era naquela época, como uma simbologia para qualquer e toda doença grave, que o conotativo da gravidade da doença é a gente que dá. Talvez para outras pessoas, uma bobagem. Para a medicina não seja tanto. Mas como a gente enfrenta o processo, é a gente que dá. Então, será que a gente pode dizer que alguém que está em um quadro, numa doença, onde não entende, não aceita, está ainda dormindo? A gente pode fazer essa análise, não pode? Ainda inconsciente do processo? Isso é da minha cabeça, né? Eu acho, não sei se tem relação com o Morfeu, mas parece, né? A palavra. Então, assim, eu fiquei pensando sobre isso. E aí, ela traça quem era aquele homem. Até ali foi um animal desvairado, caçado e foragido. Então, assim, animal desvairado, caçado e foragido, perdeu a humanidade, né? Perdeu a humanidade, proibido de entrar nas cidades,
vagava pelos campos, quase sempre misturado à farândola dos desgraçados do seu jaez. Ele não estava sozinho, tinham outras pessoas na condição dele. Quando afloraram as primeiras manchas roxas na pele tostada e as pústulas nauseabundas e doridas começaram a apodrecer o corpo, também principiaram a morrer. E aqui a gente para porque naquela época e na condição da sociedade, apresentar-se com a lepra já era um atestado de óbito. Legalmente, a pessoa era tida como morto. Então, degradado. Sim. Era degradado. Automaticamente, a família expulsava, a sociedade expulsava para fora dos muros da cidade e tinha uma distância mínima que ele teria que se colocar diante de outras pessoas, porque se ele se aproximasse, não era a pessoa se aproximar dele. Se ele ousasse a se aproximar mais e além dessa distância, ele era punido com chibatadas por causa disso. E além disso, antes de ele chegar nos locais, para não ser punido com chibatada, e ele visse que alguém estava perto, ele tinha logo que se anunciar, e por isso andavam com sinos. E ele tinha que se anunciar e dizer: imundo, imundo, ou seja, ele se referia a ele mesmo como imundo. Ele tinha que avisar as pessoas. Gente, a gente consegue imaginar o que é isso? O grau de exclusão que isso significa. Todos os escorraçados. Nós vivemos há pouco tempo com uma AIDS, né? Sim. Pouco tempo com a tuberculose. Várias histórias da década de 60, de 70, a pessoa tinha tuberculose e ele botava lá naquela casinha. Era um sanatório. Né? Ninguém podia chegar. Eu lembro que A AIDS quando também. começou a AIDS, ainda tinha um orelhão. Porra, não podia nem tocar em orelhão. A AIDS. Fico imaginando também hoje em dia em relação às doenças mentais, né? Sim, a gente fala. Tem uma exclusão muito grande, né? Até o nível em que você tem uma certa humanidade perante a sociedade, você ainda é tratável, né? Porém chega num nível que você percebe que há uma exclusão enorme. Porque, gente, a reforma manicomial é muito cedo, a lei de 2001 é muito recente. Se a lei é de 2001, que é muito recente, imagina o nosso nível de consciência para ser trabalhado para isso, o quanto que a gente ainda precisa. Eu falei da questão do meu tio, né? Eu ainda cheguei a ver a movimentação da minha família para poder colocar ele em camisa de força. Isso, né? Então, assim, a gente consegue ter um vislumbre do que seja essa condição aqui. Os vínculos da família se arrebentaram e os sonhos da juventude se converteram em trevas hediondas. Você já percebeu você assim na sua família, sendo amado por seus pais, com toda a alegria da família, e de repente, do nada, aparecer uma ferida? E ali você dizendo: agora você morreu para mim, para todo mundo, para a sociedade, acabou aqui agora. Jesus é vivo. Acossado for expulso, nome e procedência ficaram para trás. Agora era somente o imundo. As dores acerbas lhe mataram a fé, como trucidaram todas as esperanças. A pátria no berço de nascimento, foragido sem crime, confundido aos animais, cobria-se com o manto das noites estreladas, e os trapos infectos, e ante o açoite dos ventos e a queda das chuvas, disputava as furnas, as feras e os detritos aos cães. E ainda disputava isso com os animais, né? O alimento com os animais.
isso me fez lembrar Maria de Magdala. Porque, assim, dizem muito que o maior exemplo de conversão do Evangelho é Paulo. Mas, assim, eu já ouvi pessoas falando sobre que o maior exemplo de conversão não é Paulo, que é Maria de Magdala. Por conta da condição dela, de mulher naquela época, né? E ela ir ao encontro desses excluídos, ir ali cuidando deles, e se de repente se vê com lepra. Então, o final da vida de Maria de Magdala foi vivendo essa condição da lepra, né? Insensibilizar-se, isso aqui é importante. Porque uma pessoa dessa, que vive essa condição de desumanidade, né? Ele insensibilizar. Ou seja, sentir apenas a sua própria dor, profunda e cruel. Gente, vamos parar para analisar um pouquinho essa questão de insensibilizar-se. A sua condição de humanidade, ela foi questionada nesse processo. Então, muitas vezes, quando a gente vê pessoas na criminalidade, sem saber a história dessas pessoas, assim, lá em Salvador, um amigo que tem uma instituição que acolhia crianças, pegou um menino que bebia água da poça de rua, igual cachorro. A mãe tinha condições de saúde mental, o pai tinha condições de saúde mental, ele também, síndrome, convulsões, era criado igual a bicho, a porco, sem roupa. Quando sentia sede, ele fazia igual os bichos, ele ia lá e bebia as condições, né? As condições. Então, nessa questão, quando a gente vê pessoas ainda arraigadas ao mal e à criminalidade, e a gente olha, né? O nosso primeiro julgamento é: você está à margem da sociedade, eu não. Sem saber qual é a história, sem saber o que levou a pessoa naquele caminho. Nada justifica o mal, mas quais foram os caminhos que aquela pessoa percorreu? Existe um trabalho que tem um documentário do Gabor Maté, que eu cito muito aqui, eu gosto muito dele, que fizeram em um presídio nos Estados Unidos, onde a terapeuta colocou, né, as pessoas que estavam ali naquela condição em círculo, e ela começou a fazer algumas perguntas e pediu para as pessoas darem um passo à frente. E aí ela começou a falar: quem aqui teve uma família, pai, mãe, uma casa, comida? Não, quem não teve, deu um passo à frente. Começou, né? Quem aqui presenciou violência doméstica? Deu um passo à frente. Gente, é impressionante. Aquilo me impactou. Eu vou tentar pegar a cena para vocês e vou mandar para vocês. Aquilo eu fiquei... Porque a gente vê um presídio, a gente vê a condição de um encarceramento de alguém. Deixa eu me defender aqui, né? Deixa eu me defender. Ontem eu estava assistindo um documentário sobre mulheres encarceradas, né? A condição delas. E assim, olhar essa realidade nua e crua mobiliza em nós esse lado mais compassivo, de não julgar. Porque a gente, nos nossos grupamentos religiosos, não está aqui sentadinho, ar-condicionado, bonitinho, todo mundo cheiroso de banho. Estamos falando sobre Jesus, né, e tal. Mas sabe? Porque senão a gente vai ficar reproduzindo um comportamento de muito tempo, de ir para os nossos templos, né? Fazer as nossas rituais, voltar para as nossas vidas de sempre, e de novo, inconscientemente, nos braços de Morfeu. E isso é muito importante, essa viagem, porque Jesus preferia
os excluídos. Não é que ele preferia os excluídos. Tinha-se os excluídos da sociedade. Tinha os que se excluíam, né? Enfim. Ele dizia que os sãos não precisam de médico, né? Os que estão sãos não precisam de médico. E aí eu acho que cabe uma pergunta: em que estação? quem se considera são? Né? Você falando aí, todo o movimento da sociedade lá naquela época em relação aos leprosos, né? Era julgamento, sim. Era julgamento. Né? Mesmo Jesus ali, mostrando o caminho, ainda não foram capazes de perceber o que deveriam, que poderiam agir de outro caminho. Aí tem questão sanitária, sim, era outro tempo, que não tinha medicamento, não sabiam o que era, tal. Hoje nós sabemos. Hoje nós temos conhecimento, tem cura, tem tratamento de graça pelo SUS e tal. Mas mesmo hoje, se chegar e falar, eu descobri que eu estou com hanseníase. Primeira reação. é a primeira. Né? Então, quer dizer, nós continuamos a fazer. Eu estou citando a hanseníase como um exemplo, né? Mas nós fazemos esse movimento. Sim. Com os que vivem à margem, né? Os que vivem nas laterais, que não conseguem adentrar a sociedade, né? Porque nós nos achamos pertencentes a uma sociedade, né? Mas cada um de nós aqui já passou por uma situação que se viu excluído, entendeu? Que se viu apontado, que se viu intimidado. Eu tenho certeza, cada um de nós aqui já passamos por isso. E nós continuamos fazendo isso nos outros. É só você dizer, abrir a boca aqui e dizer, pelo DNS-5, eu fui diagnosticado com tal condição de saúde mental. Aí você já... Fulano já tem um comportamentozinho diferente que dá um deslize. Pois é, mas aí, olha só, hoje nós temos uma gama de conhecimentos. Mas eu não entendo isso, mas eu posso pesquisar. Eu posso ir lá pesquisar. Eu tenho inteligência suficiente, tenho ferramentas para ir buscar informação. E por que eu ainda acho assim? Por quê? Porque eu estou presa lá naquele comportamento. Até quando eu vou ficar presa nesse comportamento? Até quando? Então, Não, e relacionando a isso que você falou, a evolução sanitária, né, estudo, tudo, e a gente fazer um paralelo com hoje. Isso eu estou falando. Quanto a gente avançou de 2000 anos para cá? Muito pouco. Ou nada. Moralmente falando no julgamento. Sim. Tipo assim, eu não julgo a doença porque eu sei que ela tem cura, eu não julgo tanto. Mas eu julgo outra, eu julgo a doença mental, eu julgo, né, o criminoso, a criminosa, o adicto, diferente. Então, tipo assim, o que vem na minha mente, será que a gente avançou? O que me veio dessa está falando assim, o que nós olhamos o insensibilizar-se, eu não acreditava em nada, acabou, e eu estou jogado, eu me considero jogado para a até você me considerar, a sociedade me considerar, sou eu, acabou todas as minhas esperanças, é isso que ele está falando. Então, para ele, cara, ele estava ali, entregue a própria sorte. Ele, assim, quisesse a louco, que todo mundo falou para ele que ele não servia para nada. Acabou o sentido da vida dele. Ele em si. Né? Ele se considerava uma questão humana dele. Ele aceitou a sentença de morte. Então, assim, ele. Muitos hoje
Sim. Né? Sim, enquanto história da humanidade, evolução da humanidade, assim, evolução não é evolução moral, nada disso, mas evolução, né, historicamente. Aquela sociedade se comportava daquela maneira. Então, se falasse para você, não, você é um leproso, você é um excluído e sua vida acabou, você ia acreditar porque você pertencia àquele ciclo e você acreditava assim, porque você também agiria dessa maneira, né? E hoje nós temos outra maneira de exclusão, E interessante. né? Nós excluímos também, por quê? Porque a nossa sociedade de hoje nos aponta para determinadas situações. Te encaixa em determinado. Só que principalmente, hoje nós só vamos aceitar se nós quisermos aceitar. Por quê? Joana de Ângeles passou 30 anos dando instrução sobre a psique. Então, ela deu ferramenta. Claro que nós precisamos enxergar também aqueles que não têm essa capacidade de perceber isso, né? Psicólogo, procura um psicólogo, procura um psicanalista, procura um médico, vai se tratar mentalmente, para que você não se coloque dentro daquilo que querem te colocar. Hoje nós enxergamos que podemos sair daquilo, né? Por questões psiquiátricas, até às vezes a gente não consegue sair, né? Porque você tem uma doença que realmente você toma medicamento, Atingiu o corpo e precisa tratar minimamente. mas você está ali, você não consegue sair muito daquilo ali, né? As doenças psiquiátricas mesmo, que às vezes precisam de internações e tal. Mas nós temos ferramentas, né? Volto a dizer, hoje nós temos condições de buscar recursos. A ciência evoluiu, né? Então, é isso que a gente precisa estar apto a sair dessa estagnação. Você falou uma coisa muito interessante, porque assim, ele estava nesse sistema, ele era dessa sociedade, e provavelmente ele mesmo já deve ter excluído o leproso. Já julgou. Então, olha a vida nos colocando em situações inimagináveis. A impermanência. Doutora Nise, sobre essa questão da inclusão, né? Doutora Nise, uma vez, ela tinha um temperamento bem, né? E aí, ela escreveu um livro. Nesse livro, a capa do livro era uma pintura de um cliente dela, sabe? Que alguém fez um diagrama e tal, mas a pintura da capa do livro era de um cliente dela. Quando fizeram a orelha do livro, as descrições na orelha do livro, né, técnicas, não colocaram que a pintura era do cliente fulano de tal. Não deram crédito. Não deram crédito para quem diagramou a capa. Quando ela recebeu os primeiros exemplares do livro que ela viu, aí o lampião baixou. O lampião baixou e ela, uma por uma capa, ela rasgou. Esses livros vão desencapados. Mas, doutora, a gente podia colocar uma erratazinha. Mas aí já era tarde, o lampião já tinha aflorado e ela tirou as capas. Mas o que é que isso significa em termos simbólicos? Ela estava tão envolvida na causa, né, que é a causa da inclusão, que uma informação que para muitos podia ser uma bobagem, para ela não era. Para ela era motivo de indignar-se. E a gente está precisando desses indignados. O mundo está precisando de mais indignados, sabe? Sair do seu mundo. Sair do seu mundo. Não, eu ia falar que esse sensibilizar, né, está muito ligado também hoje em dia à depressão. Sim. Depressão que vai sentir assim, né? Alguém diz assim, teve depressão. Eu, quando eu li essa parte aqui, eu olhei para mim, já me peguei em alguns momentos nessa situação
Eu também. Eu fico mesmo. Quem Eu fico nunca? mesmo. Quem nunca? Né? Paulinha, vou falar para você. Eu já falei muita besteira sobre essa pessoa. Falei muita besteira. E o meu olhar já mudou. Mudou, né? E as perdas sempre mudou. Isso era antes de você ter? Antes. Isso era antes. A gente está falando disso. Às vezes a vida coloca a gente em um lugar de dor Sim. para que a gente amplie a percepção. Aumente, acorde, né? Aumente a nossa consciência. E olha o que ele falou para Jesus, né? Quando ele viu Jesus: Senhor, se tu quiseres, bem podes limpar-me. Eu creio que és aquele que todos esperam. Diz e quero. Né? Que apelo, né? Eu sei que podes, né? Diz. Né? Aí já fala tudo que a alma dele pedia. As lágrimas aljofraram pela primeira vez os olhos, depois de muitos anos. Não conseguia nem chorar. A voz se estrangulou na garganta entumecida. E aí o mestre diz: quero ser limpo. Só bastou isso, né? E olha essa passagem aqui que eu vou ler agora, eu fiquei imaginando assim. Gente, uma doença, para se manifestar no corpo, né, ela não se manifesta de uma hora para outra, a não ser se é uma doença infecto-contagiosa, né? De vírus, de bactéria, que o nosso corpo, por si só, ele já é suscetível porque a gente está encarnado e vive nesse mundo. Né? A gente pega. Mas uma doença, digamos assim, um câncer, né? Ele não chega assim, aparece. No nosso perispírito já tem registro de algo que também não tem os seus determinantes, são determinantes, sabe? Que a gente pode modificar através do amor. O que era para ser um câncer de estômago pode virar uma gastrite, uma aziazinha, um pigarrinho e pronto, dependendo do que a gente consiga mobilizar pelo amor. Mas uma doença para se manifestar no corpo, ela leva tempo. Por exemplo, os casos de câncer de mama, quando a gente vai ver a origem, né, são a origem do relacionamento. Onde é que está o chakra cardíaco? A proximidade. Amor, relacionamento. Aquela mágoazinha que já vem de tanto tempo, que ainda não está trabalhada. Acho que ela está ali. Ele sabe que ela está ali. A gente está bebendo veneno. Né? Não é assim? É isso que acontece. Então não é de uma hora para outra. Então, para a doença se manifestar no corpo, é como se ela fosse ganhando uma condição para isso, até chegar no último estágio, que é o corpo. O corpo é a última manifestação da doença. Sabe? Ela já está lá. Mas a gente nem sabe. Vê o outro lá doente acamado numa condição e está se achando sadio. E às vezes está até pior. É o último estágio. E aí, o que foi que ele sentiu quando Jesus disse: quero ser limpo? Um estertor nervoso sacudiram-lhe as fibras. Um imenso descontrole tomou-lhe o organismo alquebrado. Desejou gritar, não pôde fazer. Aí eu pensei assim, então para a doença ir se cristalizando, ela precisou de uma energia para se cristalizar, sabe? Quando ela se saiu do corpo, essa energia que passou para se cristalizar no corpo,
Foi o que ele sentiu. Né? Então, estupefato, sem o domínio da razão, aquela hora experimentava a sensação de uma transformação geral e violenta. O corpo era novamente um diamante na ganga dos trapos miseráveis, né? Ele, atônito, acompanhou aqui a renovação dos tecidos febris e apodrecidos que se operava severamente. Ou seja, gente, imagina você estar ali, todo estrupiado, cheio de ferido. De repente, todo mundo está vendo aqui as feridas desaparecendo. Porque quer queira ou quer não, essas coisas sensibilizam nossos olhos, né? Ainda, né? Imagina naquela época. Imagina. A gente ainda fica assim. A gente ainda gosta um pouquinho do sobrenatural, dos espetáculos. A gente tem uma tendênciazinha para essas coisas. Para ir pro circo, né? A gente gosta disso. Se a coisa for muito calma, né? Mas se o negócio for. A gente taca aqui que é bom. Nós somos crianças. Crianças espirituais. Né? E aí o que foi que aconteceu? Arrojou-se ao solo sobre o rosto e gritou, tartamudeando, né? Que queres que eu faça? Então, esse que queres que eu faça? Diante disso, eu me submeto à tua total autoridade. Que queres que eu faça? Quantas passagens tem que queres que eu faça? Muitas. Sempre nessa hora do encontro, né? Na verdade, eu acho que a pessoa se rende, né? Sim. Se entrega. O que queres que eu faça ele é muito profundo. Você conhecer, você sentir, você encarar agora no caminho. Sim. Né? Então, toda vez que é citado isso que queres que eu faça, como você falou, a entrega, né? Eu percebo todas as coisas, deixa uma entrega muito forte nessa passagem. Mas assim, eu vou me provocar aqui. Várias condições. A gente já teve lá na ONU, né? E a gente já de joelho no chão. A gente não já falou isso? Jesus já estava na nossa vida. A gente fala assim, o que queres que eu faça? Eu já fiz isso. Jesus já estava na minha vida. Um desses pensadores aí, ele fala assim, antes de você curar uma pessoa, pergunta se ela está disposta a mudar o que lhe causou. Ele vai falar sobre isso aqui. Ele fala aí? Vai falar sobre isso. Ele me fez o dever de casa, tá vendo? Mas você pode marcar aí a palestra do Tabor e o Monte, que a gente já sabe que ele estudou. Não, mas eu não li literalmente. A página. E aí sim, aí o que Jesus faz, né? Não o digas a ninguém. Vai, mostra-te aos sacerdotes e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que lhe sirva de testemunho. Era a lei. Ele precisava, já que ele não está curado, ele não está mais morto, ele precisava se apresentar ao sacerdote aqui, olha, eu estou curado, eu estou vivo. Para ele, era da lei mosaica. Eu sei, mas o que era a determinação do Moisés? A lei mosaica, o que ele dizia? É os 10 mandamentos? Dos leprosos. Tudo era da lei. Morreu. Leproso está morto pela sociedade. Morreu. Então ele precisava se apresentar lá para os sacerdotes, que eram os representantes da lei
da Se sociedade mostrar e vivo. dizer, olha, eu estou vivo. Eu preciso me reintegrar à sociedade. Eu vou provar para vocês aqui que eu estou vivo, que eu não estou mais com lepra. Eu estou curado. E aí o que é que eles fazem? Restitui a vida à sociedade. É assim que funciona. Pode entrar. Pode entrar. É assim que funcionava. Oi? Posso tentar elucidar? Por curiosidade, eu já comentei isso, mas nada à toa. Eu estou finalizando a leitura do Homem Mais Inteligente da História, por Augusto Cury, e ele faz um específico, uma análise em relação aos leprosos. É muito curioso. E aí ele fala sobre essa necessidade, tudo que a gente está refletindo aqui, por isso que eu estou muito concentrado em voltar no tempo, porque é exatamente isso e com algumas outras condições, né? No sentido da jurisdição, no sentido de as leis eram tão severas ao ponto de eles ficavam em vales, então eles tinham aquele processo era uma exclusão da mesma forma que eu trato hoje, infelizmente, alguns grupos excluídos, como aqui a gente tem derrubados, daria para a gente fazer essa análise, porém aqui é humanizado, lá não. E aí ele faz uma análise da seguinte forma: uma vez restituído esse leproso, Jesus precisava se provar ainda naquele momento, né? Ainda perante aqueles que acreditam a ele é um salvador, porém perante aqueles que duvidam, quem é esse cara? A verdade era, quem é esse Jesus aí? Porque ele está fazendo um monte de coisa, mas não tem tanta... É só um homem, né? Então quando ele diz vai se apresente, é aquela prova real de que eu não preciso dizer o que eu faço. Eu posso, através de você, mostrar o que acontece a partir do momento em que quando você crê, sabe? Então, nesse movimento de não vou dizer eu, porque ele é muito provocado, né? Jesus é muito provocado de diga quem você é. Ele nunca disse nesse ponto. Então, assim, quando ele pede, vá na minha frente nesse sentido. Diga você, ateste por mim. Ele sempre pede no final, vá e mostre, né? Sempre, outras passagens já falaram bem isso. Jesus vai para o Senhor está morto também, porque ele provocou ele antes, ele chamou. Não, você não fala para cara, não faz sentido. Ele quer falar muito. Daqui a 2 semanas você fala. Esse é quinta-feira agora. É você. Mas faz sentido isso, né? Muito. E aí Jesus pede silêncio a ele, né? Mas no meio do caminho, no entanto, sem poder guardar silêncio, contava o prodígio de que fora objeto. E aí, essa parte assim, é tão bonita essa parte aqui, que a noite caiu, a luz das estrelas, Jesus terminava esse acontecimento, ele reúne os discípulos em agradável aconchego. Ai, gente, você sentar com Jesus ali na fogueirinha, ai que delícia, né? Então, chegada a hora do repasto, preparou a fogueira aquecedora, foi distribuído pão e peixe defumado, ai que gostoso, peixinho e pãozinho defumado. E ali, acercando-se do rabi, Simão Pedro, sempre curiosíssimo, pergunta: seria necessário que o leproso pagasse o tributo? Seria necessário? Olha o que Jesus diz: a lei, os respeitos de justiça da lei. É a mesma coisa que a moeda, né? Dá a César que é César. Da lei. A gente está no mundo, gente. Está encarnado ainda. Né? Tem coisas aqui que a gente precisa resolver com as coisas daqui mesmo. Porque se a gente ficar não vai rodar. Né? Está aqui. Aí, e desejando esclarecer, ele disse: legalmente ele estava morto, pela lei estava morto. Trazido à vida por mercê de nosso Pai, deverá ser reconhecido por aqueles que o representam a tradição. O tributo não entendamos como pagamento ou louvor puro e simples, mas como expressão de testemunho de reingresso nos estatutos dos homens. E aí André pergunta: será
esta recomendação de silêncio, não se faz necessário que todos identifiquem os sinais da mensagem da vida para que se disponham ao reino de Deus que está próximo? O mestre espalhou os olhos em redor, delimitar os sítios onde se encontrava e redarguiu. Olha o que ele diz. Não transcorreu muito tempo, eu vos falei que sois o sal da terra. Ou seja, tem pouco tempo que eu disse a vocês que vocês são o sal da terra. Né? Para que serve o sal se perde o sabor? Diluindo-se no repasto, o sal se faz presente sem alarde e todos o podem identificar. Ou seja, não adianta esse enxame todo, como dizemos, aqui fala enxame também? Tem coisas que eu preciso saber. Não adianta esse enxame todo, né? O sal, ele vai. Sois o sal da terra. Se tens a possibilidade de esclarecimento, vai ficar isso só para você? Para quê? Não tem sentido. Você foi elucidado, foi esclarecido, seu nível de consciência aumentou, passou 2 situações, sua cara foi rolada no asfalto. Você vai ficar com essa informação só para você? Não vai. Então é natural que você transborde. É natural. E depois de uma breve pausa, como se desejasse caracterizar, ele diz: o reino dos céus não se fará notado pelas atrações externas. A terra sempre foi rica de homens e mulheres prodigiosos, profetas e rabis, curadores e adivinhos. Por isso que eu digo, a gente adora um guru, né? Uma informaçãozinha privilegiada do além, né? Então, eu tenho um recado aqui, que se você fizer não sei o que, seus caminhos vão se abrir. A gente não faz isso. Adora, né? E quando o guru é exótico, então fala pouco, olhar enigmático, vida misteriosa. Eita, que isso aqui é bom. A gente faz isso, né? Acima deles todos, no entanto, o Filho do Homem há velado. Acima deles todos, né? Dessa preservada toda, o Filho do Homem está ali velado. E esclarecendo melhor os discípulos. O leproso de hoje contaminou-se espiritualmente em pretérito próximo. Ontem, soberbo e egoísta, que é isso? Banhou-se nas lágrimas dos oprimidos, abusando do corpo como os ventos bravios das tamareiras solitárias. Retornou aos caminhos de tormento em si mesmo, atormentado para ressarcir penosamente. A lei. O que a lei diz? Ontem eu retirei o equilíbrio vigente no cosmo que é amor. Hoje eu preciso ressarcir. Provavelmente ele excluiu. Ele fez os outros se sentirem excluídos. E aí que a gente falou. Para experimentar a compaixão, para que ela venha brotar no nosso coração, a gente precisa entender de dor. Sentir. Um exemplo da depressão. A depressão. A gente deve vir de uma forma. Depois que ele passou pela situação, eu já vejo de outra forma. Não, sim, eu estou dando o exemplo que você falou aí. Mas não passa como antes. A doença até pode estar, mas doente você já não é mais. A doença está. Mas ser doente é diferente. Passa por resignação agora, né? Resignação dinâmica, sabe? De luta. E luta, fight. Isso mesmo. Desse jeito. E aí é aquela coisa, né? Por isso que a gente ficar no vitimismo não é a melhor opção. É a pior. É a pior.
eles, aprisionam, sabe? Você fica ali naquele lucro de energia, Pior pessoa para você tentar ajudar é a vítima que ainda não se reconheceu que não tem vítima. É difícil acessar. É muito, Acessar. eu acho que é a difícil pior acessar. pessoa para você lidar. É. Você pode E falar agora- o que for, você pode fazer o que for, e a pessoa Cada um tem seu tempo, né? Essa pessoa está nesse lugar, ela precisa passar por algumas coisas E para outra poder conseguir coisa. entender. Às vezes tem dores na hora. Gente, a gente está aqui com a doutrina espírita, a doutrina espírita nos fala de lei de causa e efeito, nos fala que a gente já teve, né, a pluralidade das existências, nos fala que a gente já trilhou outros caminhos, que a gente deixou muita dor, e que a vida coloca cobrador e devedor junto. Quem não reencarnou ainda com a gente, que não está na nossa vida, na nossa família, nos amiguinhos, quem não está aqui com a gente, encarnado, ainda está livre, desencarnado, vinculado vibratoriamente a gente. Então, se eu entro num loop de que eu sou vítima, eles também estão dizendo que são. Ah, você é vítima, né? Eu também. Estamos juntos. Estamos juntos. Posso só fazer uma provocação, aproveitando o tema? Mas será que quando a gente não sinaliza, pelo menos dentro desse proposto agora, das vítimas são difíceis de acessar, nesse momento a gente não está fazendo uma exclusão, sem querer, automaticamente, Mas dizendo a que gente é difícil de acessar quando a gente se Sim. coloca. A gente não é. Porque a vítima necessariamente Ela tem não uma hora que ela nem se sabe permite que ela é acessar. vítima. Sim. Porque nesse ponto, às vezes, assim, tem vários casos de vítimas, né? Aham. Mas o que me veio na memória é momentos em que, por exemplo, eu demorei a acordar para várias questões que eu estava não me vitimizando, mas que eu estava deitado ainda em cima do prego. Sim. Só que estava, por algum motivo, ainda não conseguia ficar ali não confortável, mas estava doendo. Então, eu sinto que Não enxergar. não enxergava. E aí, às vezes, tem aquela coisa do olhar de fora, né? Então, a pessoa chega para você e fala, olha, tá precisando de ajuda? Nem Não, existente. sabe? É. Porque, às vezes, você também, você está reclamando de uma dor, mas você ainda não entendeu que você é a vítima. Pô, e pior, você está causando a sua própria dor. Sabe? Por isso que eu quis fazer um pouco dessa provocação, porque assim, em vários momentos, e agora eu estou num momento mais lúcido em relação às minhas dores, que agora eu estou tentando tirar o dedo da tomada antes de eu tomar um choque. Mas há momentos em que a gente se percebe ali de, se eu não parar de fazer isso não vai acabar. Sim. Sabe? Então assim, tem esse para mim que é o olhar de vítima, porque eu tenho que tomar cuidado para não me vitimizar com algumas coisas, porque tem um momento nas condições que cada um tem, mas assim, me parece que tem um momento que a gente fica preso dentro de uma bolha do eu mesmo, que você fica ali, poxa, será que isso só acontece comigo? Será que é só eu que passo? Então, é nessa hora que eu acho que é mais difícil ainda de um amigo que está vendo, poxa, você está se afogando, cara. Sai daí, tem muita água e já você não está conseguindo nadar, você sabe, não tá? E quando a gente já tem conhecimento da doutrina, já estuda, já sabe, já se perde e ainda está. Mas é nesse ponto que eu me encontro. De o que em mim faz, por exemplo, já entrou o conhecimento, mas não tem a sabedoria? Será que é isso? Porque tem um pouco dessa diferença, Tem né? diferença. Eu falo assim, eu me pego. Eu penso pra caramba assim, cara, qual é a origem dessa dor? Sim, E cadê a resposta? Não sei. A gente gosta de teoria, sim, exato. né? Às vezes a gente está anos na casa espírita, sabe? Decora as coisas. Essa questão 900 e tanto, diz que os outros adoram, né? Chegar para os outros, tá um lugar assim. Sabe por quê? Que eu acho que eu tenho pensado muito nisso, analisado muito nisso. Eu acho que são coisas que tem que caminhar junto. Nosso querer muito forte. 2, a doutrina que a gente tem que mergulhar de cabeça, estudar mesmo, decorar a teoria para essa teoria se tornar prática e entrar. E 3, a nossa busca inconstante pelo nosso autoconhecimento.
nada disso. E aí, realmente, essa pessoa aí, ela, de repente, ela vai ter que tomar uma cacetada mais forte ainda para ela. A gente tem que ter esse querer, né, muito forte na gente, e a gente tem que entender. O que acontece também, que eu também tenho percebido? A gente é tão soberbo, a gente se acha tanto, que a gente cria as nossas próprias leis, né? A gente julga o certo, não, porque o meu certo, né? E estudar a doutrina, né? Estudar o evangelho diariamente é aquela diretriz que nos mostra que existe a lei. A lei não é criada por mim, né? E aprendendo, aceitando essa lei, que é a lei universal, a lei do Cristo, a lei do amor, a gente consequentemente juntar e nos conhecer. Mas para isso a gente tem que ter muito querer, muito força. E Jesus diz aqui que ele naquele momento estava apalpando as carnes, né? Falando que estava curado. Só que ele diz, lavada a morféia, ele continua leproso, né? Acautelai-vos do contágio das misérias que os olhos não veem, mas que se entenebrecem a razão e perturba. E aí Simão fica encucado. Rabi, se o doente não pôde se beneficiar com a cura, ter-lhe-se sido esta de utilidade? Aí serve para a gente, porque vem com umas questões aqui que a gente viu, né? Aí ele diz assim: o reino dos céus é uma mensagem de amor para todos, desalentados e sofredores, atormentados e enfermos, todos receberão convite de acordo com as suas necessidades. A nós compete espalhar as dádivas de umos e bênçãos sem a preocupação imediata de como serão recebidas ou utilizadas. E a gente fica, eu vou ajudar, mas será que fulano vai se beneficiar com essa ajuda? Será que fulano, né? Eu não vou estar perdendo meu tempo, já tentei ajudar, não deu em nada, né? Ajudar financeiramente, ele vai beber cachaça. Eu vou comprar, vai usar para droga, receber. E a gente ajudar quem não quer ser ajudado. É isso que eu ia falar, você disse isso. Porque quando a gente tem dificuldade de acessar o outro, não significa que a gente não está tentando ajudar. Significa que ele está tendo resistência, ele está tendo dificuldade. Mas a gente vai estar sempre ofertando ajuda. É o nosso papel. Eu penso que às vezes é a única ajuda que a gente pode fazer até uma oração por aquela pessoa, né? Porque tem horas que a pessoa realmente não quer. O querer, nossa, eu acho que é o topo de tudo, né? E olha, e Mas tem a gente tem pessoas muitas formas que de realmente ajudar. não querem sair do papel de vítima. Por quê? Porque não querem, Padrão. sabe, se Isso movimentar. também já é Realmente uma autoexclusão. pode As pessoas ser. Por isso, você percebeu que se comportar dessa que aí forma. vem o insensibilizar-se. E sensibilizar-se. Porque As também. pessoas não aguentam. Exatamente. A gente participa de um trabalho. Se sentem excluídas, se sentem marginalizadas, tá? E quando conseguem um pouquinho de atender a atenção de alguém que está ali querendo ajudar, elas inconscientemente acham que, não, se eu fizer um movimento para sair dessa minha inércia, eu vou perder a atenção de fulano. Aí eu vou ficar sozinho, sabe? E essa é uma real vitimização. Porque nos vitimizar, a gente sempre se vitimiza. Tipo, ai, eu tô com dor de cabeça, ai, eu tô com dor aqui. Isso é A gente uma vai ter que vitimização. se melindrar com uma coisa ou outra. Qual o ganho indireto da doença? Mas tornar isso um meio de vida, aí é difícil de Isso é conviver. muito. Mas acontece. E acontece do lado. Veio essa parte aí, me veio o seguinte, tem hora que a gente vê na doutrina, né? É o merecimento, às vezes a gente merece, faz por onde vira tudo, né? E às vezes, por exemplo, pede ao céu, né? Uma bênção e ela
esse leproso, ele tinha merecimento ou não tinha merecimento, não sabe isso. Mas às vezes a cura é uma oportunidade dele olhar para cima e, entre aspas, se converter, ou mudar, E eu só mudar. Precisamos encerrar, porque senão os meninos começam. Viu? Eu acho que essa oportunidade que a gente tem com essa cura, né? Tem que estar se perdendo.